Olá, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast Saúde e Nutrição. Meu nome é Bárbara Costa, eu sou nutricionista e idealizadora desse projeto. E hoje o tema é menopausa. Mas antes, eu vou apresentar para vocês os nossos patrocinadores. Então, sigam eles nas redes sociais e aproveitem as condições que a gente deixou para vocês aqui embaixo. Tema: Cuidados com Beleza e Saúde. Clínica Bárbara Costa. Clínica de Nutrição Integrativa e Cuidados Humanizados. Medicalis. Farmácia de manipulação com atendimento personalizado, agilidade e eficácia. Natural Life JF. Loja de suplementos online de Juiz de Fora, levando saúde até a sua casa. Então, estou aqui com a doutora Juliana Rosignoli, que é médica, ginecologista e obstetra, pós-graduada em endoscopia ginecológica, especialista em tratamento de climatério, menopausa e endometriose. Ju, é um grande prazer te receber aqui hoje, estou muito feliz, né? Vamos falar de um tema aí bem conceituado, bem procurado pelas mulheres, então muito bom te ter aqui comigo hoje. Então, eu que agradeço o convite de poder estar aqui, né, e poder falar desse tema que é um tema maravilhoso, que não só nós mulheres, mas toda a família se envolve, porque a menopausa e o climatério é uma fase que todas as mulheres vão passar e que envolve não só a saúde feminina, mas a saúde da família toda. Com certeza. Então, bora pro bate-papo, né? Ô Ju, conta um pouquinho pra gente, né, até para as mulheres mais jovens, o que é a menopausa e conta pra gente também um pouquinho sobre as fases da menopausa, o que antecede, né, e o que vem depois. A menopausa, ela não é uma fase, ela é uma data, a data da última menstruação da mulher, que divide entre o período reprodutivo do período não reprodutivo. E o climatério é essa fase que envolve tanto a menopausa quanto a pré-menopausa e a pós-menopausa. O climatério geralmente começa em torno dos 35 anos e vai até os 65. E a menopausa geralmente em torno dos 50 anos. A menopausa, que a gente chamava de precoce, que hoje a gente chama de falência ovariana prematura, ela vem antes dos 40 anos. Então toda mulher que para de menstruar antes dos 40 anos, ela tem que ser investigada e se ela tiver em falência ovariana precoce, ela tem indicação de tratamento. E a menopausa precoce hoje, ela é mais conceituada como aquela menopausa que vem entre os 40 e os 45 anos. E a fase de pós-menopausa já é depois, né, que pode ser tanto mais inicial quanto tardia, próximo dos 60, 60 e poucos anos. Perfeito. Então a segunda pergunta já é essa, diferenciar a menopausa do climatério, porque eu acho que isso também gera um pouco de dúvidas, né? Muitas mulheres não sabem, mas o climatério começa muito cedo, né? Com 35, geralmente, a mulher já está começando as alterações que ela tem que ter. E aí ela não percebe, mas às vezes o ciclo menstrual fica mais curto, vem sangramentos mais intensos, ela percebe que ela está de repente tendo mais sangramento do que o normal e que ela tem às vezes alterações tipo TPM. E aí tem muitas mulheres que chegam assim, de repente eu comecei com uma TPM, parece que eu estou um mês inteiro de TPM. E por que que isso acontece? A gente tem 2 hormônios produzidos principalmente no ovário pela mulher, que é o estrogênio e a progesterona. A queda do estrogênio, ela é muito mais sutil em relação à queda da progesterona quando a mulher começa o climatério. Então, isso faz com que ela tenha mais estrogênio, menos progesterona, e aí ela tem essa sensação que está o tempo todo na TPM. E não percebe, não sabe. Mas a fase do climatério, ela pode vir até 8 a 10 anos antes da menopausa. Então, começa a ter algumas alterações, às vezes alguma alteração de sono, irritação, ansiedade, palpitação, ela acha que está tudo bem, que é só um estresse, que é a vida corrida, e já é começando ali uma fase de alteração do climatério. Perfeito, e dando até link nisso, né? Às vezes as mulheres chegam pra gente no consultório e falam assim, parece que depois dos 30 anos meu metabolismo reduziu. Exatamente. E a gente sabe que isso não é real, tá, gente? O metabolismo, de fato, ele reduz depois dos 50 anos, né? Isso. Que é quando a gente tem a queda da taxa metabólica em si. Mas talvez, indiretamente, essa demanda TPM está um pouco mais aumentada, ou a ansiedade faz com que o padrão, né, até alimentar mesmo, seja alterado. Então, muito bacana a gente ter essa definição. Quais as principais queixas relacionadas à menopausa? Ju, o que você encontra aí mais na sua prática clínica? Então, a principal queixa relacionada à menopausa são os calores, né? Os que a gente chama de fogachos, que são aqueles calorões que vêm do tórax para cima, em 5 minutos passa,
E aí a mulher fica ansiosa, pode dar ataque cardíaco. Tem muita gente que fala assim, acho que eu tô na menopausa, que eu tô sentindo um calor o dia todo. Nossa, tá todo mundo com frio, eu tô com calor. Eu falo, não, isso não é calor de menopausa. O calor da menopausa ele é muito específico, dura 5 minutos e passa. E geralmente começa mais durante a noite e depois ele vem durante o dia. Então nem sempre já tá sentindo calor em menopausa. Não, não é, né? Mas esse calor que afeta geralmente 80% das mulheres em menopausa, a grande maioria vai ter. Tem uma parcela de mulheres que não vai sentir? Sim, não vai sentir. Até porque o primeiro sintoma são os sintomas da parte emocional. Então a mulher começa a não dormir muito bem, de repente ela fica ansiosa do nada, sem saber por que ela está ansiosa. Às vezes briga com o filho, briga dentro de casa com o marido, não sabe por que está... Eu falo, tá com pavio curto. De repente ela fica assim e não percebe. Então o sintoma principal é o calorão? Sim. Mas os sintomas emocionais também são muito importantes e a gente tem que levar em consideração quando a gente vai tratar uma mulher depois dos 30 anos de idade, né? Mais para frente ela vai ter outros sintomas que são mais característicos, como atrofia vaginal, dor para ter relação, e aí perda de memória, cognição. O início do climatério, a mulher tem muito aquela coisa assim de eu esqueci uma palavra que eu ia falar, ou esqueci uma chave dentro da bolsa, não sei se fechei a porta. Isso é muito comum na fase de climatério, que a gente chama de perda de cognição. Agora, a perda da memória recente já é numa fase mais tardia, próximo dos 60, 60 e poucos anos, que aí realmente ela esquece coisas importantes, e isso é fundamental para a mulher, para a gente poder saber o que a gente vai tratar em relação a essa mulher, né? Porque a gente nem sempre precisa de tratamento. Então, a maioria das mulheres precisa de tratamento? Não. A gente precisa avaliar como que ela está em relação ao climatério e à menopausa para saber se ela vai precisar. Porque uma mulher que às vezes não tem perda de memória, mas tem na família um histórico de Alzheimer, de demência, não estou sentindo nada, mas às vezes ela precisa ser tratada. Por quê? Para prevenção de que quando ela tiver em menopausa tardia, isso não afete a vida dela. Porque a gente sabe que a expectativa de vida hoje da mulher é muito grande, né? Meninas que nascem hoje, elas têm uma expectativa de vida de mais de 100 anos. Então, as mulheres que antes viviam 1/3 da vida em menopausa, daqui a 50 anos elas vão estar na metade da vida. Então, elas vão viver metade da vida em menopausa. Então, pode ser que um jovem agora fale, não quero nem saber, porque menopausa vai estar longe. Mas metade da vida dela, depois ela vai viver em menopausa e aí ela vai ter que buscar tratamento. Perfeito. E assim, no consultório, uma das coisas que eu mais vejo em relação à nutrição, né, é a alteração da composição corporal, que é algo que chega muito pra gente. E a gente vê também aquele padrão, né, Ju, da pessoa reduzir a gordura glúteo-femoral, né, que é aquela gordura mais na região ali de quadril, e a mulher começa a acumular mais gordura na região abdominal, que quando a gente fala em nutrição é assim, a maior queixa que a gente encontra, né? Então, essa alteração de distribuição de gordura. E outra coisa também que eu percebo muito demais, que inclusive é uma das maiores queixas que eu recebo, é a questão, né, mais tardia talvez, mas da alteração do sono, que eu falo assim, né, eu vi falando de sono na internet e eu falo assim, o sono é a base de qualquer equilíbrio de saúde, né, então até pra gente poder aderir dieta, pra gente fazer exercício físico, na menopausa, né, evitar o estresse oxidativo e mais inflamação nessa mulher que já está em menopausa. Então assim, é muito complexo a gente falar, né, sobre temas específicos, a gente sabe que tá tudo muito linkado, né? Então, por exemplo, a redução do estrogênio que a Ju falou, reduz serotonina, reduz dopamina, altera BDNF, por isso que tudo isso está muito interligado, né? Então, a baixa de serotonina, que já altera o humor da mulher, também prejudica o quê? A melatonina. Então, assim, é uma bagunça, né, gente? É uma bagunça literalmente hormonal. Então, porque eu vejo assim, as pessoas buscando muita fórmula pronta, né? Tipo assim, como se houvesse o suplemento que resolve a queixa da menopausa. E a gente sabe sim que hoje tem muito suplemento que ajuda demais na qualidade de vida, que a gente também pode usar e deve, né? Mas que às vezes também a gente não pode colocar e responsabilizar aquele suplemento por toda a modificação. Então é uma modificação em vários pontos, né? E conta pra gente, quais os tratamentos para melhorar a qualidade de vida dessa mulher em menopausa? O que você acha assim que é primordial? Então eu falo que o primeiro passo de toda paciente que chega no meu consultório, eu pergunto, você está dormindo? Por quê? Porque não adianta, se a mulher não dorme, ela não vai produzir neurotransmissor e aí ela não vai ter nem o pouquinho que ela ainda tem de hormônio também para ser produzido, né? E aí vai desencadear toda a cascata. Então ela precisa dormir para ela desintoxicar, para ela produzir o que ela ainda tem para produzir.
Então, a maioria das mulheres fala, não, eu não estou dormindo, eu acordo às 3 horas da manhã, né? Que é muito característico da mulher na menopausa. Acordo às 3, 4 da manhã, não consigo dormir de novo. Por quê? Porque é onde ela tem a maior queda de progesterona e aí ela não consegue manter o sono REM. O sono REM é aquela parte do sono que é onde tem o sono profundo, que é o que mais interrompe quando a mulher entra em climatério. Então ela não consegue entrar no sono profundo, então ela não descansa. E aí no dia seguinte ela está o quê? Ela está estressada e aí começa a desencadear todos esses fatores. Por quê? Porque o estresse, ele vai ajudar a reduzir a produção estrogênica também, né? Então a gente precisa que essa mulher tenha menos estresse para poder melhorar isso tudo. Então, a primeira coisa que eu pergunto, tá dormindo? Então, vamos colocar você para pelo menos melhorar o que a gente pode na qualidade do sono, né? Porque a gente sabe que a melatonina não é só o hormônio do sono. A melatonina ela é um grande antioxidante, então a gente precisa também da melatonina. E eu brinco muito, assim, não é uma melatonina de 10 miligramas, de 5, que vai inibir a sua produção natural. A gente precisa de uma dose baixa, que é aquela que o organismo não está produzindo, que a gente vai ajudar ele a produzir naquela fase que ela precisa ali de climatério e menopausa, né? Segunda coisa que a gente precisa também é melhorar o quê? Gerenciar o estresse, né? Fazer uma atividade física, alimentação adequada. Todo mundo fala, eu vim aqui para tratar minha menopausa e aí acha que só vai resolver com o tratamento hormonal. E o tratamento hormonal é a última coisa que a gente vai mexer. Primeiro a gente tem várias coisas para fazer, melhorar o estresse, né? Fazer atividade física, alimentação adequada, o sono, para depois a gente fazer uma reposição hormonal. Nem sempre a gente vai precisar da reposição hormonal, nem todas as mulheres vão querer e vão também merecer, né? Porque eu falo que tem que merecer. Não adianta a gente iniciar uma reposição hormonal num organismo inflamado, que a mulher não vai metabolizar aqueles hormônios da forma correta e que só vai trazer metabólito ruim, que depois no futuro a gente pode causar um dano para ela e não um benefício. Perfeito. Né? Isso é muito importante. E é legal a gente falar sobre isso também, né? Porque, assim, as pessoas acham que hormônio resolve tudo, né, Ju? E a gente sabe que não é assim. O hormônio sempre age em cascata. Então, tudo que a gente coloca ali, igual, por exemplo, a gente sabe que muitas mulheres beneficiam demais da menopausa, da reposição hormonal, né? Que quando bem indicada vai ser um sucesso realmente. Mas a gente sabe que todo hormônio ele age em cascata. Então, em um corpo inflamado, talvez a gente até entrar com essa reposição hormonal, né? Talvez não seja o objetivo inicial, né? O objetivo inicial é o que a gente fala, né? É sempre olhar as coisas como uma pirâmide, né? Então, primeiro tem as características básicas que a gente tem que ajustar, que é o quê? Sono, alimentação, exercício, intestino e gerenciamento de estresse e ansiedade. Fez isso? Aí a gente sobe para o equilíbrio endócrino metabólico, né? Para a questão das suplementações, para a questão também das regulações hormonais. É claro que assim, gente, igual a Ju falou, por exemplo, o paciente não está dormindo bem, ele tem que esperar para suplementar? Não, né, de jeito maneiro. Então, às vezes a gente colocar uma melatonina, um magnésio inositol, né, enfim, alguma suplementação já vai ajudar o paciente a melhorar a qualidade de vida dele, porque ele consegue melhorar a alimentação, ele consegue o exercício. Então, tá tudo muito interligado, né? Eu falo que na nutrição, bem como na maioria das vezes na medicina, a gente não consegue falar só da nossa parte, né? Não cabe só a nutrição ou só a medicina, né? Cabe realmente no estilo de vida do paciente. As minhas pacientes de menopausa, elas não saem do consultório sem uma indicação de nutricionista, sem esse tipo de orientação de que ela vai ter que voltar fazendo atividade física e tendo ido a uma consulta com o nutricionista, porque eu preciso dessa parte, senão eu não consigo fazer o tratamento que eu preciso para ela. Então, não adianta ela sair do consultório e ela não procurar uma alimentação adequada, porque o estrogênio, ele também precisa da serotonina, né? A serotonina, ela é produzida também de acordo com a queda do estrogênio. A gente tem a queda da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que vai ser muito importante para a mulher nessa fase, que ele tem uma queda muito grande com a queda do estrogênio e é produzido no intestino. Se não tiver um intestino saudável, ela vai entrar em depressão. Porque a chance das mulheres entrarem em depressão é muito grande nessa fase de climatério e menopausa pela queda desses neurotransmissores, que são substâncias químicas que o organismo produz e que vai levar o impulso nervoso para o cérebro, né, e para todo o organismo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E verificar também, né, como que está esse intestino, né? Então até para a gente poder, muitas vezes, né, algumas reposições hormonais são orais, né? Tem essa demanda também da desconjugação de qualquer medicamento, da suplementação de vitamina, né? Como que essa alimentação também está sendo absorvida. Então, em um contexto, eu pego às vezes pacientes de 40, 45 anos já em deficiência nutricional crônica, de B12, B9, homocisteína aumentada. Então, é aquela questão de também tratar o intestino, né? Que é bem o que você falou aí também.
A terapia de reposição hormonal, entrando um pouquinho nisso, é a única alternativa quando falamos em tratamento para a menopausa? Na verdade, a terapia de reposição hormonal é um grande benefício. A gente sabe hoje que a gente tem os hormônios que no Brasil a gente não pode chamar de bioidênticos, porque bioidêntico seria se ele fosse produzido pelo organismo, e não é, eles são isomoleculares. Os isomoleculares são moléculas que vão acoplar no receptor igual ao que o hormônio que o organismo da gente produz, né? Então, a gente tem os isomoleculares, que são hormônios de excelente qualidade, que vão ter efeitos colaterais muito pequenos, né? E que a gente consegue acompanhar isso a longo prazo. Mas não adianta só a gente dar o hormônio se a gente não fizer toda a outra parte junto. Então, tem muitas mulheres que chegam no consultório já com mais de 60 anos que já não tem mais indicação de repor hormônio. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer toda a outra parte, vai fazer suplementação junto com a nutricionista, a gente vai equilibrar neurotransmissor, a gente vai gerenciar o estresse. A gente sabe hoje que mulheres que praticam yoga e meditação antes da fase de menopausa, elas conseguem gerenciar muito bem os sintomas da menopausa. Então, isso tudo eu já vou orientando da mulher com 30 anos. Eu brinco com as minhas pacientes, se você não fez musculação até os 40, até os 35, sinto muito, você vai ter que fazer, porque faz parte do meu tratamento. E aí elas já saem dali já sabendo que elas vão ter que fazer alguma atividade física de força muscular, uma musculação, pilates mais pesado, que isso vai fazer parte do tratamento, né? Além dessa parte de, às vezes, fazer uma meditação, um yoga para gerenciar o estresse e também melhorar a alimentação, que é fundamental, não é só a reposição, né? Perfeito. E assim, já entrando nesse link, né? A gente fala até muito, né, Ju? Assim, hoje a recomendação, quando a gente fala em dieta especificamente, a gente orienta normalmente a dieta mediterrânea, né? Que é a dieta que a gente fala que é uma das melhores para a saúde da mulher ou para tratamento de doenças crônicas, autoimunes. E o que é essa dieta mediterrânea, pessoal? Essa dieta mediterrânea é uma dieta simples, é uma dieta natural, uma dieta, né, com perfil anti-inflamatório. O que é isso? É uma dieta baseada em fruta, legume, verdura, peixes, azeite, castanhas, por isso que, né, a gente começa a ver no Google aí, qual alimento é indicado para a menopausa? Vocês sempre vão ver uma fotinha de uma castanha. Por quê? Porque são alimentos que a gente tem selênio, magnésio, então são alimentos densos e ricos nutricionalmente. Então eu falo assim, não precisa também de ir muito longe, né? Tudo depende, obviamente, de quem é esse paciente, qual é o interesse dele, se ele gosta ou não de tomar suplemento, né? Acho que assim, suplemento é outra coisa que hoje, assim, eu acho que assim, se a gente tem e pode usar, acho que a gente tem que usar, sabe? Acho que a gente não precisa também, né, de ficar ali evitando. É claro que tem muitos suplementos, igual, por exemplo, eu gosto muito de alguns suplementos que já são sinérgicos, né? Igual o magnésio inositol. A gente, às vezes, passa o magnésio inositol, ele já tem magnésio inositol e já tem, por exemplo, um pouquinho de melatonina, 0,2. Então, às vezes, a gente consegue também otimizar demais essas suplementações de acordo com a queixa, né? Eu gosto sempre de escutar tudo. E aí, no final, a gente vai ali avaliando quem é essa mulher. Então, temos muitas opções hoje também, né, Ju? Essa é a parte que assim, não adianta procurar no Google, o que é bom para menopausa, o que é bom. Não, tem que ter orientação profissional, né? Porque a gente sabe, por exemplo, o hipérico, que é a erva de São João, ele é muito bom para tratamento de climatério e menopausa, ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a diminuir os calores, sim, mas ele pode ser usado, por exemplo, em quem usa inibidores de recaptação de serotonina, que seriam substâncias antidepressivas, algumas específicas. Então, nem tudo que é de planta vai fazer bem para você. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Que as pessoas têm mania de procurar, às vezes, uma solução, porque é uma fase que a mulher fica com o emocional muito abalado. Então, ela já vai direto procurar na internet o que ela acha que é melhor para ela, ou vai perguntar a uma vizinha ali, o que você está tomando que eu quero tomar também, né? E não é assim, a gente tem profissionais, cada dia mais eu incentivo os colegas médicos, principalmente os ginecologistas, a fazerem os cursos, a procurarem entender mais dessa parte de climatério e menopausa, porque eu vi uma deficiência muito grande, principalmente da minha classe médica, em lidar com esse perfil de paciente, que as pacientes chegam no consultório do ginecologista e ele fala com ela, olha, eu sou contra hormônio e você não precisa fazer isso porque isso faz parte da vida da mulher e vai passar. Sim, a mulher ela é muito resiliente, realmente faz parte da vida dela e vai passar, mas você imagina daqui a 50 anos, metade da vida dela, ela sentindo isso tudo, né? Os calores podem durar 7, 8 anos, mas pode durar 12 anos. Então, 12 anos com você sentindo fogachos é complicado. Cada vez que a mulher sente um fogacho de menopausa, que vem aquele calorão e passa, a gente sabe que o organismo, o cérebro dela faz microisquemia. Então, a chance dela ter uma demência no futuro aumenta com isso. E isso as pessoas não sabem, não trazem para elas isso. Eu acho importante a gente avisar para as mulheres que não é para ela aceitar.
Não é para ela, não tem que fazer reposição hormonal. Não, a gente tem fitoterápicos que agem muito bem nos calores e que vão impedir que isso aconteça de forma tão frequente. Tem mulher que sente 20 vezes durante o dia um calor desse. Isso não é para acontecer. Né? E tem opção de tratamento, né, gente? Então, é o que a gente sempre fala também na nutrição. Não tem receita de bolo para nada. Então, tem que ser individualizado, você é um ser humano único, né? Então, ali, avaliando direitinho com um profissional capacitado para isso, você vai ter a melhor escolha para você. E tudo é teste também, né, Ju? Claro. Então, cada organismo reage de uma forma. Eu falo com todos os pacientes, por mais que a gente calcule dose, por mais que a gente entre com uma medicação, cada pessoa vai ter uma reação diferente, cada organismo vai ter uma reação diferente. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tive alguma complicação, eu tive uma reação. Aí eu falo, olha, não é comum essa reação, mas o seu organismo, ele reagiu dessa forma. Você acha que eu devo continuar? Eu falo, não, a gente não vai continuar, a gente vai mudar a estratégia. Então, muitas vezes a gente tem que saber mudar as estratégias para que a gente consiga levar o benefício para a pessoa. Perfeito. Quando não é indicada a terapia de reposição hormonal? Então, ao contrário do que muitas pessoas acham que a terapia de reposição hormonal tem muitas contraindicações, as contraindicações absolutas mesmo, elas são poucas, tá? Tem gente que fala, a minha mãe, a minha tia, minha prima teve câncer de mama, eu não posso fazer reposição hormonal porque meu médico falou que não pode. Na verdade, mulheres que tiveram câncer de mama têm contraindicação à reposição hormonal. Mulheres que tiveram câncer de endométrio, que tem um sangramento uterino de causa desconhecida, enquanto ela não procura investigar o que é o sangramento, ela também não pode fazer reposição hormonal, tá? Mulheres que já tiveram infarto, AVC, trombose, porque principalmente aquelas mulheres que vão iniciar a reposição hormonal numa fase mais tardia, a gente tem que avaliar esse sistema cardiovascular. Porque a gente sabe que o estrogênio é protetor. O estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, ele deixa as artérias mais elásticas, ele faz proteção cardiovascular, faz proteção da parte cerebral. Só que depois que você entra em menopausa, você tem uma queda brusca e aí você não tem mais essa proteção do estrogênio. Então, tanto as carótidas quanto a aorta, as artérias do corpo, elas podem acumular gordura. Então, se elas acumulam gordura, quando você entra com o estrogênio depois, ele vai querer limpar essa gordura dali da artéria. E quando ele tira essa placa de gordura, ele pode fazer um AVC, pode fazer um infarto. Então, por isso que as mulheres que estão em menopausa e que já tiveram um infarto, tem que tomar muito cuidado na fase que você vai iniciar. Porque a grande maioria não pode, porque se ela tiver placa, isso é uma coisa muito importante. Muitos colegas iniciam reposição hormonal sem antes fazer uma consulta com o cardiologista, avaliar a parte cardiovascular, e isso eu sempre indico também. Eu falo, foi no cardiologista? Nossa, tem anos que eu não vou. Então agora você vai. Porque eu preciso dessa avaliação para saber se você pode iniciar uma reposição hormonal. Né? Também as pacientes que têm porfiria, lúpus, algumas doenças autoimunes, também não podem fazer reposição hormonal, tá? E no caso da progesterona, mulheres que já tiveram meningioma, que é um tipo de tumor cerebral. Perfeito. E conta pra gente, você já falou resumidamente, mas acho que você pode repetir, porque eu acho que hoje a gente está vendo mais casos, né? O que é a menopausa precoce e o que talvez pode acelerar esse processo em algumas mulheres? Então, a menopausa precoce é essa menopausa que vem antes dos 40 anos, né, que a gente chama de falência ovariana precoce, e toda mulher que tem uma menopausa antes dos 40 anos, ela tem indicação de tratamento, a gente tem obrigação de oferecer o tratamento para ela. E isso não sou eu que estou falando, isso são os trabalhos científicos e o consenso brasileiro de ginecologia do climatério, que diz que a gente precisa tratar essa mulher. Então, se chega de repente, uma mulher com um ginecologista e fala, não aceita que você entrou em menopausa, seus ovários entraram em falência antes da hora. Ok, ela não vai ter filho com aquele ovário, né, com os óvulos dela, vai ter de outra forma, mas ela tem que ser tratada da menopausa dela. E o que pode adiantar a menopausa? Algumas doenças autoimunes adiantam a menopausa, tá? O estresse adianta a menopausa, então por isso que eu falo, gente, o estresse para todo mundo, né? Não só para a mulher, ele é péssimo em tudo. E muitas infecções, o que a gente tem visto agora depois da pandemia, porque que de repente o consultório ficou cheio de paciente com 40, 45 anos, 44 entrando em menopausa por causa da infecção pelo Covid. Foi uma infecção muito séria, que pegou muita população e que a gente depois desses quadros, a gente infelizmente teve muita falência hormonal ovariana.
E os por causa casos de da doença infecção. autoimune também aumentaram E demais. doenças autoimunes, por causa, né, de ser Tá tudo também correlacionado. uma doença infecciosa que está correlacionada com a parte hormonal. Perfeito, Ju. E conta pra gente, assim, agora a gente já vai entrar num link aqui que eu vou dar com você. Qual a importância que você vê, eu sei que você indica bastante a nutrição nos seus tratamentos, da alimentação e a suplementação na menopausa? Como que você vê, né, esse grau de informação, assim, para o paciente também ter? O que você acha que é importante? Então, como a mulher já vai entrar numa falência, a gente não pode repor hormônio na mesma dose que o organismo produzir. Então, o repor hormônio que eu digo é repor estrogênio e progesterona. Hoje em dia a gente vê muito tratamento de menopausa que a paciente às vezes repõe DEA, testosterona, e a grande maioria das mulheres não precisa de testosterona na menopausa. Mas isso é uma coisa que, infelizmente, a maioria vem buscando isso porque acha que aquela fadiga que ela está sentindo na menopausa vai resolver com testosterona. Ela acha que a libido dela que está ruim naquela fase vai resolver com testosterona, e não vai, né? Porque se a gente aumenta a testosterona, a gente teria que ter um aumento também do estradiol, só que o estradiol já lá no ovário já não vai aumentar mais, porque o folículo, que é o que produz, já está entrando em falência. Então não adianta ficar dando testosterona, a mulher não tem tanto receptor de testosterona igual as pessoas imaginam, e aí vai fazer aquele pico de testosterona, depois vai ter que parar. Então, e não vai trazer benefício para ela. Então, assim, a gente sabe hoje que a base do tratamento, estrogênio e progesterona. Como a gente não pode repor estrogênio e progesterona na dose alta que a mulher produzia enquanto ela estava produzindo pelo organismo dela, tanto que eu falo com as mulheres, eu tô ganhando gordura no abdômen, depois que eu repor hormônio vai melhorar? Não vai voltar ao que você produzia. Então seu corpo, eu falo que o corpo da mulher, ele tinha a composição corporal em forma de pera e ele vira uma maçã, né? E não vai voltar a ser a perinha novamente. Mas a gente vai dar o hormônio para trazer qualidade de vida numa dose baixa, da melhor via que a gente possa oferecer, que não traga efeito colateral para ela, né? Então a gente sabe hoje que o estrogênio por via oral ele pode fazer transformações ruins no organismo. Então o estrogênio hoje a gente não usa por via oral, eu pelo menos não uso, porque eu não vejo o benefício. A gente tem outras vias que a gente pode usar, né? E aí, se a gente não vai repor hormônio nessa dose alta, o que a gente tem para melhorar a qualidade de vida da mulher? A gente tem os neurotransmissores. E se a gente não tiver um intestino bom, a gente não vai produzir os neurotransmissores, serotonina, dopamina, o GABA. A gente precisa do GABA, que é um tipo de neurotransmissor que deixa a mulher mais tranquila, mais calma, sem essa agressividade que ela fica nessa fase. E para isso a gente precisa repor a progesterona, né? A gente sabe que a progesterona, quando a gente repõe por via oral, ela faz o trato, a passagem hepática no fígado, e aí ela é GABAérgica, ela vai aumentar, né, o GABA e vai melhorar essa parte emocional. Adianta passar a progesterona transdérmica? Para isso, não, tá? E a progesterona transdérmica, a gente sabe hoje que ela não protege o endométrio, que é a parte interna do útero do crescimento. Então, a gente precisa usar a progesterona vaginal ou via oral. Então, e aí, como a gente vai aumentar neurotransmissor, a gente precisa o quê? Da suplementação para que isso aconteça. E aí, se a mulher está fadigada, às vezes ela precisa de uma coenzima Q10, ela precisa de substâncias que vão ajudar ela a ter mais energia, ela vai precisar, de repente, do magnésio, como você já explicou, do inositol, da teanina, para ajudar o sono a ter mais qualidade, a produzir tudo que ela precisa para que ela tenha qualidade de vida. E aí, nessa parte que vai entrar a nutrição para poder ajudar a gente nessa produção dos neurotransmissores. Perfeito, né? Ju. E assim, dando um link aí, o que acontece? As pessoas precisam de entender também, se preparar para a menopausa, né? Eu também concordo muito com o que você falou quanto ao exercício físico, porque assim, eu sei que não é todo mundo que não gosta de musculação, eu sei que não é todo mundo que está acostumado, e eu tento sempre entender também essa mulher, por que você não gosta, né? O porquê que tá ali? Porque às vezes a pessoa não se sente confortável na academia, ela não sabe arrumar o aparelho, e ela tem, às vezes, uma experiência ruim, antiga, né? Eu já falo, gente, olha só, principalmente eu atendo muitas mulheres entre 22, né, e até 60 anos, assim, meu público é bem amplo ali. Mas eu falo, a galera aí que tem 30 anos, 35, gente, tem que estar na academia. Por quê? Já linkando nisso. Menopausa, o que a gente vai perder? Densidade mineral óssea,
né? Nós vamos ter essa redistribuição de gordura de um formato pera para um formato maçã, ou seja, tudo que a mulher às vezes gosta no corpo dela vai alterar e o que ela não gosta vai começar a acontecer, que é o acúmulo de gordura abdominal. Então, primeiro, esse cuidado já prévio é muito mais importante para quando a gente chegar, que a gente já sabe que vai ter uma alteração hormonal, a gente está mais precavido, mais preparado e com um estilo de vida talvez mais organizado para que esse impacto seja menor, né, Ju? E trazendo um pouquinho para essa questão nutricional dos microelementos, das vitaminas, minerais, gente. Hoje, a gente pega pacientes em deficiências crônicas mesmo, de ferro, você sabe, B12, com 20 anos, com 30 anos. E aí, como que essa mulher vai estar com 40 anos? Então, eu acho que a gente, né, realmente ter esses investimentos antes, né? Então, investimento a gente faz antes, senão depois a gente está pagando dívida, né? Então, eu acho que é muito importante a gente investir na nossa saúde no sentido de olhar bem esses exames, avaliar como que é o intestino previamente, para que também a gente dê condições para o nosso corpo estar mais equilibrado, né? Ou menos inflamado quando a menopausa chegar. Porque o que eu vejo, às vezes, as pessoas buscando fórmulas milagrosas, né? Ou no hormônio, né, que acha que é um milagre, ou na dieta X ou Y, ou muito também bitolada até no emagrecimento, que é algo que a pessoa fica assim, né, muito preocupada, que a gente vê realmente que isso mexe com a autoestima dela, e aí a libido já não tá muito legal, isso interfere muito na parte psicológica. Então, até isso, a gente reavaliar, poxa, não dá para começar a fazer uma terapia antes, uma meditação, né, o exercício físico, poxa, você já sabe que é necessário fazer o exercício de força ali, para você ir ganhando devagarinho a massa muscular. Você não precisa de treinar 5 vezes na semana, mas se você começar a dar esse estímulo ali, às vezes 2 vezes, né, Ju? E avaliando ali o exame também de cálcio, de vitamina D, ver como que tá essa densidade mineral. Então, ali a gente já tá também tendo um cuidado prévio, né? Eu acho que é sempre assim, eu acho que o objetivo da gente é sempre alertar as pessoas também com os cuidados prévios, né? Porque depois os pacientes chegam pra gente também com uma demanda muito grande, né? E eu falo, quando a gente tá com a casa bagunçada, gente, a gente talvez demora muito mais tempo para poder arrumar do que em um comecinho que a gente sabe, poxa, vamos por essa via, vamos trabalhar isso, depois isso. Eu tenho uma paciente muito querida, a Juliana, ela começou a fazer acompanhamento comigo, acho que em 2021. E ela começou a fazer acompanhamento comigo, a gente emagreceu muito, acho que a gente emagreceu, acho que mais ou menos, se eu não me engano, tá? Uns 16 quilos, mais ou menos. E ela mudou muito a composição dela. Então, ela saiu, por exemplo, um percentual de mais de 40%. Hoje nós estamos aí, ela tá com 51 anos, nós estamos ali por volta de 26. Então, assim, ela buscou esse emagrecimento, né? Essa desinflamação também, tá, gente? Porque a gente fala emagrecimento, muitas vezes também a gente está desinflamando um corpo. Antes da menopausa, então a gente teve um tempo prévio para trabalhar com ela, de quase 1 ano e meio, conseguimos melhorar a composição dela, os exames dela, e aí ela entrou numa fase assim, onde o corpo dela estava em equilíbrio. Hoje ela já tem disciplina de fazer exercício físico, né? Ela é uma paciente muito legal de ser trabalhada, porque ela é uma paciente que ela não busca milagre também, sabe? Ela tem a condição, ela tem a ideia de que, poxa, eu sei que na menopausa eu vou passar por isso, né? Igual você falou, todas nós vamos passar por isso, e ela sempre tem a ideia peraí, do que eu posso fazer também, né? Porque às vezes a gente joga muito essa responsabilidade, igual eu falei, no suplemento, no hormônio, e peraí, o que a gente já pode estar fazendo, né, antes? Então, se eu penso lá na frente, em longevidade, igual você falou, em não ter, ou evitar, né, não ter, a gente não pode garantir um Alzheimer, um Parkinson, peraí, será que eu posso suplementar hoje sabendo que eu tenho uma tendência genética, né? Então, acho que assim, gente, enfim, os cuidados, eles começam antes, porque depois já tá tudo ali e às vezes você já não tem um hábito bom, você mudar. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais difícil fica mudar algumas coisas também. A gente sabe que isso é real. Então, acho que esses cuidados, né, de ir começar agora, talvez, né, Ju, inserindo bons hábitos, eu acho que esse é o principal. É cientificamente comprovado que a mulher que tem os hábitos já modificados antes da menopausa, ela passa muito melhor pela fase da menopausa. Ela consegue passar melhor esses sintomas sem que afetem tanto a parte emocional dela. Isso já é comprovado. Então, é importante demais. Ela já se cuidar antes. Legal. E agora vamos para as perguntas do Instagram. Ju, vamos compartilhar essa daqui. Quais suplementações são fundamentais na menopausa? O que você percebe aí que tem bastante resultado? Então, a gente suplementa geralmente muito B12, né, que você falou, o magnésio por causa do sono, né? Às vezes muito na parte do intestino, isso aí eu sempre deixo com a nutricionista, a parte de pré-biótico, probiótico para produção de neurotransmissor, né? Vitamina D, vitamina K2,
que é super importante também junto com a D, né? O cálcio nem sempre a gente suplementa, muitas pessoas acham que o cálcio é que é importante, né? E aí às vezes você come uma verdura de folha verde escura, que eu falo, vai na nutricionista que ela vai te falar o que você tem que comer, que às vezes a pessoa acha que está comendo, né, se alimentando de forma correta, e ela pode buscar o cálcio de uma forma que não seja através só de ficar repondo o cálcio, né? Porque o cálcio também ele pode ser prejudicial para a parte cardiovascular, né? Então, coenzima Q10 também a gente costuma passar muito, né? Porque diminui muito também nessa fase de climatéria. A mulher sente uma fadiga, uma falta de energia muito grande. Ômega 3, super importante também nessa fase, que a gente repõe bastante, né? E os derivados das plantas que vão ajudar a mulher a diminuir os fogachos. Então, amora, soja, o vitex, são várias plantas que a gente tem, né? A gente sabe hoje que existem vários fitoterápicos que a gente pode incluir para ajudar essa mulher nessa fase, né? E a fase do sono, teanina, né? Várias outras coisas que a gente pode também melhorar essa parte do sono, né? Perfeito, complementando, eu vejo outra coisa também que é bem legal falar. Mulheres comem pouca proteína. Sim, tá? Então, assim, uma das coisas que eu acho muito importante, a gente já ter ideia disso, que talvez uma suplementação de proteínas ou de aminoácidos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, os colágenos proteicos aí, fazem muito sentido nessa fase, tá, pessoal? Até porque a mulher, normalmente, nessa fase, ela tá mais ansiosa, mais depressiva, então ela tá buscando alimentos mais doces, mais carboidratos, então, muito legal. E hoje a creatina também, eu acho que, assim, é um suplemento muito padrão ouro, sabe? Porque ele vai ajudar essa mulher a ganhar massa muscular ou minimizar pelo menos essa perda muscular. E eu acho que assim, outro ponto muito importante é falar também do complexo B, né, dessa metilação da mulher. A mulher ela tem uma tendência depressiva, então não só a vitamina B12 como você citou, B6, mas a B6, B9, isso, são suplementações assim muito padrão ouro. E magnésio, gente, assim, é difícil hoje, literalmente uma mulher acima dos 40 anos assim, a gente não ter suplementações básicas, tá? Que é magnésio, ômega 3 e família, né? Porque ômega 3 a gente também pode rotacionar com prímula, borragem, crio. Então aqui é até legal, que a gente vai direcionando um pouquinho ali. A mulher tem um triglicérides um pouquinho mais alto, então talvez um óleo de crio, né? Essa mulher tem uma imunidade um pouquinho variada, então a gente pode usar um suplemento com um alfa-inflâminos, que tem um cranberry e outra coisa. Então tem muita opção. Mas se eu fosse elencar um top 5 aí, também seria o ômega 3 com certeza, um complexo B redirecionado, né? Pra saber realmente. O magnésio. A creatina hoje, ela tá no meu top 5. E as proteínas, no geral, eu acho que valem a pena também a gente dar uma atenção a elas. Adoro essas perguntas, Juliana. Qual suplemento ajuda a melhorar a libido? Então, se fosse uma pílulazinha mágica, né? Toma lá que vai melhorar a sua libido. Só que não é. As pessoas acham que testosterona vai melhorar a libido, né? Durante muitos anos isso foi uma crença, né? A libido tá ruim, vamos dar testosterona que vai melhorar. E a gente sabe que não adianta, né? A libido ela é multifatorial, não tem um suplemento. Este aqui você pode tomar tríbulos, maca, né? Aquela receitinha ali da internet. Gente, não é isso que vai melhorar a libido. A libido da mulher na menopausa, ela tem que ser tratada assim, de forma multifatorial. Primeiro que ela pode estar com ressecamento vaginal e pode estar com dor. A gente tem que avaliar isso, porque se ela tiver, principalmente o ginecologista, ele tem a obrigação de tratar esta vagina para que ela não sinta dor. Primeira coisa, né? Segundo, ela tem que estar bem com o parceiro. Às vezes a mulher não está bem, já vem numa fase de climatério brigando dentro de casa, e tem que estar bem. Se ela não estiver bem, também não vai ter pílula mágica e nem suplemento que vai resolver. Claro, tem algumas coisas que a gente pode fazer, sim, mas atividade física, apesar de a gente já estar sendo bem repetitivo, a gente sabe que a atividade física é fundamental para isso também. Equilíbrio da flora intestinal para a produção de serotonina, de dopamina. A gente tem alguns também fitoterápicos que são bons também para dopamina, que a gente pode aumentar, e não é só hormônio, muito pelo contrário. E se for hormônio, estrogênio e progesterona, e não ter só testosterona para aumentar a libido, igual as pessoas imaginam, né? E a gente pensar indiretamente também nisso, né, gente? Porque assim, igual a gente falou, se a gente for voltar um pouco atrás, bem, melhorar o sono vai melhorar o seu dia, que melhora a sua adesão ao exercício físico. E assim, a libido tem muito a ver também como a gente se sente, como a gente está se vendo, né, Juliana? Exatamente. Muitas vezes ela tá com a autoestima ruim, porque exatamente. Ela engordou, porque ela tá se sentindo mal, ela tá depressiva. E aí a gente tem que equilibrar tudo para que a mulher se sinta bem consigo mesma, para que ela tenha libido e tenha vontade e desejo sexual.
Perfeito, Ju. Como melhorar o meu sono na menopausa? Então, principalmente, nem sempre a gente vai precisar de suplementação, né? A gente tem que fazer a higiene do sono. Eu falo que é super importante Sim. a higiene do sono. É a gente sempre tentar deitar no mesmo horário, apagar todas as luzes, principalmente os aparelhos eletrônicos. Muitas vezes tem LEDs nos aparelhos que a gente apaga a televisão, mas fica aquela luzinha de LED. Aí eu falo, coloca uma fita isolante preta naquele LED, por quê? Porque a gente precisa estar no escuro para poder produzir a melatonina, para poder entrar no sono profundo. Então tem que fazer a higiene do sono. Celular, desligar o celular, né? Durante 1 hora antes, para poder o organismo entender que você precisa dormir, tirar tudo que for de barulho também, né? E o máximo que puder ficar em repouso para que o organismo entenda que aquele momento é o momento do organismo parar, relaxar para poder dormir. E a suplementação é importante? Também é importante, mas antes de tudo, eu falo, antes você vai fazer a higiene do sono, para depois você entrar com a suplementação se for necessário. Tem até uns chazinhos, né, Ju? Eu gosto muito de um chazinho básico, que é camomila com mulungu, gente. É um chazinho, assim, bem, assim, geral, né? Sem contraindicação, assim, no montante, que talvez muito, já faça um excelente sentido, né? Sim. Perfeito. E também a gente tentar pontuar que eu acho que sono também é multifatorial, então realmente gerar as condições, né, porque assim, eu acho que as pessoas hoje têm muita dificuldade também de se planejar, sabia? Então elas deixam muito rolar, como o celular é muito gostoso, ele é muito dopaminérgico, a gente fica vivendo nele ali, só que realmente, né, ter o momento do parar, né, o parar para, poxa, peraí, para poder organizar o dia e as coisas fluírem. Como desinflamar o meu corpo na menopausa? Então, acho que essa é pra você. Porque não adianta só a minha parte que eu falo, atividade física, né? Gerenciar o sono, o estresse. Agora, a parte nutricional acho que é super importante para isso, né? Uma dica aqui, que se vocês entenderem e colocarem em prática, acho que vai ser bom, hein? Ponto número 1, rotininhas matinais, acho que vale a pena, sabe? Raspagem de língua, acordar, tomar 2 copos de água ao acordar, em jejum. Quem gosta de shotzinho matinal, eu acho que é uma ótima, porque você consegue anexar um limão, uma cúrcuma, você consegue, né, colocar uma glutamina caso o seu intestino seja alterado, então ali a gente consegue fazer uma misturinha bacana. Gente, pense em alimentação básica, né? O que é alimentação básica? Com menos industrializado possível. Então, eu vejo hoje as pessoas se alimentando de uma maneira muito prática, né? Então, use a alimentação prática para uma fruta, para uma castanha, né? Então, assim, focar no básico, mas focar naquele alimento natural, né? Exercício físico. Se tiver alteração digestiva ou intestinal, tem que tratar intestino, não tem história. E gerenciar estresse e ansiedade. Tá tudo interligado, né? Esses últimos pontos. A gente vive falando disso, né? Já ficou até cansativo. Então, assim, nada funciona sozinho. Você pode ir lá fazer a dieta da Bárbara, que se você não fizer exercício físico ou você não melhorar outras coisas, você vai reduzir a sua inflamação? Sim, mas você não vai resolver o problema, né? Então, pensar. E outra coisa também que a gente não chegou a falar hoje, mas tá acima do peso, gente, você tá inflamado, né? Então, assim, a gente precisa também ter controle de peso, principalmente de gordura visceral. A gente sabe que hoje a gordura visceral, ela aumenta, né? Já tem esse paciente que tem gordura visceral, ele tem resistência insulínica, ele tem homocisteína aumentada, tudo isso vai ser mais um fator de inflamação e mais um fator para piorar toda a menopausa do paciente. Então, assim, o que eu tenho para falar? Rotininhas matinais ajudam, tá? Chazinhos, amo chás. Então, misturar ervinhas ali, cúrcuma, gengibre é super gostoso, melhorar a digestão também, então chazinhos digestivos com anti-inflamatórios e exercício, tá? Essas são as dicas básicas. E a última perguntinha aqui, castanha é bom para menopausa? Então, depende da castanha, é boa? E claro que né, gente? Gente, deixa eu ajudar a Ju a responder essa. Castanha é um alimento, inclusive, que está na dieta do Mediterrâneo, né? Porém, alimentos pontuais não fazem verão, né? Então, você vai colocar uma castanha no seu dia a dia, vai ser bom? Vai, lógico. Mas como que tá o resto, né? Como que tá esse equilíbrio ali da base ali que a gente falou? Então, tem que prestar atenção como que tá tudo. Porque senão, um alimento isoladamente que você come, é muito engraçado. A gente vê, meu pai um dia desse chegou pra mim, Bárbara, Oroponópolis é bom pro diabetes? Eu falei, Mas assim, ele come pão o dia inteiro,
café com açúcar e tá preocupado em anexar a Oropronobis. Então, assim, Não bem... sei onde tá vendendo Oropronobis, porque tá todo mundo tomando. Então, nossa, chega no consultório, tá tomando o quê? Ai, Oropronobis. Olha, tá vendendo em algum lugar. Agora, Oropronobis, tá na moda Oropronobis. É bom pra um monte de coisa, né? Sim, com certeza. Mas não é pra todo mundo. Eu falo que tudo tem que ter uma orientação, porque nem sempre o que tá passando na televisão, o que tá passando numa mídia social, é bom. É bom, mas depende, né, para quem, depende para quê, né? Não é tudo é bom para todo mundo, né? Então, Ju, finalizando essa parte, eu gostaria de saber se você quer deixar algum recado pro pessoal, alguma coisa que você queira falar de importante aí. Então, o recado que eu quero deixar é uma frase que tem no meu consultório, atrás de mim na parede, escrito, de um autor desconhecido que eu fui num congresso e eu copiei. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então a gente não tem pílula mágica. Se você não fizer agora, depois quando você estiver em menopausa, ninguém vai fazer por você. Perfeito, Ju. É isso, né? Tem que ser agora, não adianta. Depois, e, gente, não exatamente isso. Não existe o depois, fazer, né? Ela queria, porque agora eu estou em menopausa. Sim, a gente sempre vai orientar. Todas as minhas pacientes saem do meu consultório orientadas. O que você é mais fácil você fazer? Mudar sua alimentação? Fazer um exercício físico, o que você vai fazer a partir de agora que você acha que você vai trazer para mim no seu retorno? Que você vai falar para mim, olha, estou fazendo isso. Porque também não adianta prometer uma coisa que ela não vai fazer. Então eu falo, então você vai fazer os exames, você vai fazer usar alguma coisa que eu tenha passado, mas você vai me prometer que de repente você vai entrar no exercício físico. A gente sabe hoje que 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana otimiza a tireoide. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer para uma pessoa que está sedentária que vão melhorar. Então eu falo, você vai mudar isso? Ok, então quando você voltar, a gente vai te dar mais uma tarefa, fala o dever de casa, você vai ter mais uma tarefa. Para quê? Para que depois, daqui a 10 anos, você chegue aqui e fale, ainda bem que eu te encontrei daqui a 10 anos. Isso não é só comigo, isso tem que ser com todo profissional de saúde, né? Que a gente está aqui para tentar ajudar e dizer para as mulheres que todas nós vamos passar pela fase do climatério e da menopausa e que procurem ajuda, porque existe essa ajuda. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para poder tentar com que a pessoa não fique desesperada nessa fase, porque a grande maioria chega para mim muito desesperada e que a gente consegue melhorar, a gente tem tratamentos, não quer dizer que vai ser só hormônio, que a gente junto, né, nutrição e o educador físico, o psicólogo, vai trazer benefício para você. Eu vou complementar. Acho que assim, se você ainda não chegou nessa fase, se prepare para ela, sabendo que você tem condições de estar melhor, né? De que se você está acima do peso, de emagrecer, desinflamar, enfim, fazer tudo conforme a sua saúde melhore, né? E também ter tempo para isso, né, gente? Como a Ju falou, a gente melhora hábitos aos poucos. Ninguém aqui começa a melhorar a alimentação e amanhã está perfeito. Não, a gente erra. Então, até a gente conseguir realmente mudar o estilo de vida, leva um tempo, né? Então, ponto número 1. Agora, se você já está na menopausa, busque pessoas também para poder te ajudar, para poder facilitar e te ajudar em condições melhores para o seu corpo estar em equilíbrio e você estar melhor, né? Então, acho que assim, sempre tem um jeito e é isso que a gente gosta de falar aqui, né? E sempre a gente pode sempre melhorar e sempre evoluir. Ju, então muito obrigada pela sua presença aqui, foi ótimo o nosso bate-papo, eu espero que vocês tenham aproveitado. Então, um grande beijo. Obrigada e até o próximo. Foi muito bom. Obrigada, Ju. Gente, grande beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.